Abre a Bíblia aí, Marcos, capítulo 16 e o versículo 9. Marcos, capítulo 16, versículo 9. Marcos 16, 9. Aí depois você abre também Lucas, capítulo 7. O que eu vou ler, que vou falar é muito importante. E eu preciso muito que você entenda isso. Eu preciso muito. Hoje, nós estamos falando 2 milagres aqui. Eu vou mostrar e pregar 2 milagres aqui. 2. O primeiro milagre foi que Jesus ressuscitou. E nós estamos lembrando e comemorando isso. Jesus não está morto, gente. O segundo milagre que eu vou contar aqui foi a transformação de vida de uma mulher chamada Maria Madalena. Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Maria Madalena, gente, era uma prostituta. Daquelas, sabe? E você sabe que a prostituta, ela assume que é prostituta. A prostituta, ela não tem vergonha de dizer que é prostituta, né? E a Maria Madalena, era a profissão dela. Ela vivia naquela vida desgraçada. Desgraçada mesmo, porque ela fazia aquilo todos os dias. Tinha lá o ponto dela, muro não sei da onde. E todo mundo, os homens que não tinham nenhum temor de Deus, né, conhecia, sabia quem era Maria. Eu estou colocando ela lá embaixo, né, porque a Bíblia fala sobre isso mesmo. Ela era uma mulher sofrida, mas um dia ela ouviu falar de um homem. Mas quantos homens ela não se deitou? Quantos homens ela não ficou? Quanto dinheiro ela não ganhou com tantos homens? Mas ela conheceu um homem que ela não se deitou com esse homem. Esse homem chama-se Jesus. Ela conheceu um homem que mudou a vida dela. Amém, pessoal? Um homem que falou com ela diferente. Um homem que olhou no olho dela e salvou ela e perdoou ela, transformou a vida dela, mostrou para ela que aquela vida era uma vida desgraçada. Ela já sabia que era uma vida de humilhação, mas todo homem só sabia pisar nela, todo homem só queria se aproveitar dela, e ela sofria com isso. Eu vou ler aqui um versículo em Marcos capítulo 16 e o versículo 9, e depois vou virar lá para outro livro. Lê comigo aí, gente. Jesus aparece a Maria. Havendo ele, Jesus, ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, que é domingo. Está escrito aí, primeiro dia da semana? Alguém me perguntou, né? Alguém tinha me perguntado. Ah, está escrito na Bíblia, está aqui. E está aqui. O primeiro dia da... Ok. Apareceu primeiro a Maria. Jesus apareceu quando ressuscitou. Primeiro a quem? A Maria Madalena. Detalhe, aí o detalhe está aqui, ó. Da qual, repita comigo, da qual expelira 7 demônios. Maria Madalena tinha quanto demônio? Se ter um se ter um demônio. Tem gente que, pessoal, mas parece brincadeira, mas o que eu vou dizer aqui é verdade. Tem gente que fala assim, isso é mentira. Isso é mentira, porque eu ouvi alguém falar assim, isso é mentira porque a gente só tem uma alma. Como é que uma pessoa vai ter mais de um demônio se ela só tem uma alma? Ok, boa pergunta. Mas você que pensa assim, como esse querido lá que falou, é um sujeito que não vale nem a pena falar o nome dele, para não dar fama para ele. Será que ele não aprendeu na escola que num lugar só cabe só tem espaço para uma coisa só? Não é verdade? Em um lugar, em um espaço, cabe 2 coisas. Só cabe o quê? E alma é espírito. Não é verdade? E está escrito aqui que a Maria Madalena, aquela prostituta,
era uma mulher sofrida. Ela tinha quantos demônios? Então, meu irmão, se um demônio leva a pessoa para a vida errada, imagina 7. Então, 7 demônios que fazia ela auto se destruir, mas esse demônio também destruía a vida de outros. E aí você imagina a desgraça que aqueles demônios faziam na vida de Maria. Só que no íntimo, no coração, a Maria Madalena, ela dizia: eu tenho que sair desta vida, eu tenho que me libertar desta vida, eu sou uma mulher desprezada. Ela tinha dinheiro, gente, o dinheiro que ela ganhava ela saía com político, ela saía com empresário, ela saía com jovens ricos, ela saía com publicanos, ela saía com um monte de gente, então ela tinha dinheiro. Mas ela vivia numa vida arrasada, porque ela não tinha paz, porque o que adianta ter dinheiro e não ter paz? E consequentemente também deveria ter depressão, alguma coisa assim. Pô, 7 demônios vai ter o quê? Não é verdade? 7 demônios, meu irmão. Então ela sofria muito, mas no íntimo ela dizia: eu quero e tenho que sair desta. É onde eu vou mostrar para você agora, vira lá. Lucas capítulo 7 e versículo 36. Vou mudar um pouco a intenção aqui, mas vamos chegar nela. O que eu vou ler aqui em Lucas capítulo 7, versículo 36, fala de Simão. Simão era um fariseu. Escuta, gente. Simão era um fariseu, um homem incrédulo. Um cara que tinha dinheiro, um cara muito orgulhoso. E ele convidou Jesus para ir jantar, comer na sua casa. E Jesus aceitou. O convite foi na casa do Simão, o fariseu. Você viu lá no primeiro versículo que Jesus tinha expelido os demônios de Maria Madalena. Expeliu ou não expeliu? E você acha que quando Jesus expulsa um demônio, ele volta? Então ela ficou liberta. Diga glória a Deus. A Maria Madalena, ela ficou liberta de tal maneira que ela não largou mais de Jesus. Ela não largou. A Maria Madalena, depois que o espírito imundo saiu do corpo dela, ela parou de se prostituir. Diga glória a Deus. Ela saiu lá do ponto que ela estava. As pessoas iriam procurar ela: ô Maria, vamos lá hoje? E ela dizia: não, eu sou uma mulher nova, eu sou uma mulher convertida hoje. Não estou te entendendo, Maria Madalena. Eu sou uma mulher diferente. O demônio saiu mesmo. Saiu ou não saiu? E a Maria Madalena, ela não saiu mais de seguir Jesus. Aonde Jesus ia, quem era que estava? Aí ela ouviu falar que o Simão tinha convidado Jesus para ir cear, jantar na casa dele. Ela ouviu, ela disse: eu vou também. Mas o Simão não convidou ela. O Simão não convidou ela. O Simão convidou quem? Mas ela disse: mas eu vou. Ela se intrometeu e ela foi mesmo. Vamos ler o que diz aqui, ó, versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de quem? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, ela era o quê? Mas naquela altura o demônio já tinha saído, viu, gente? O demônio já tinha saído. Sabendo que ela sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Preciso que você leia comigo. Mas repito, ela não foi convidada, gente. Ela não foi convidada. Nós lemos aqui, ela foi convidada? Mas ela estava lá. Estava ou não estava? Só uma pergunta, gente, não está na Bíblia, mas deixa eu, a título de curiosidade. Se ela entrou na casa dele, poxa, você deixa entrar na sua casa alguém que você não conhece? Você só deixa entrar na sua casa quem você conhece e quem você convida. Mas ela entrou. Como é que ela entrou? Será que ele já tinha ido lá? Ele já conhecia ela, não conhecia? Só pode ser. Vamos lá, vamos continuar. E estando, Jesus sentou na mesa.
E estando por detrás, aos pés, havia aquela mulher chorando. Ela estava fazendo o quê? E regava com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Vai vendo a cena. Ao ver isto, o fariseu, dentro da casa dele, que o convidara, disse consigo mesmo. Ele falou para ele mesmo. Ele pensou: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é. Ele não abriu a boca, ele só pensou. Vai vendo, gente. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Olha aqui para mim, só um instante, pessoal. O que ele disse? Dize, mestre. Gente, é um cara de pau mesmo, é ou não é? Veja o que ele disse anteriormente. Ele viu aquela mulher, derramou o perfume, chorava e enxugava com o quê? Oh, meu mestre, eu te adoro. Oh, meu mestre, meu salvador. E o fariseu viu, e ele disse assim: ei, esse homem que se diz ser Jesus o Salvador, ele não é coisíssima nenhuma. Porque se ele soubesse, gente, é forte demais essa palavra, gente. É forte demais. É ou não é? Ele pensou, se ele fosse o Salvador, ele jamais deixaria essa mulher nem ao menos se aproximar dele. Para você ver uma coisa, olha aqui para mim, pessoal. O homem mau gosta de julgar, é ou não é? O homem mau, o homem que não tem a presença de Deus, ele gosta de se constituir juiz, e apontar, e julgar. E olha que ele não abriu a boca, ele só... não é Jesus coisa nenhuma, não é filho de Deus coisa nenhuma. Essa mulher, eu conheço ela, essa mulher é uma mulher... Essa é uma mulher prostituta daquela mais violenta. Ele já conhecia ela, né? Conhecia ou não conhecia? Aí Jesus falou assim: Simão, vem cá, tenho uma coisa a te dizer-te. Aí olha a cara de pau. Diz, mestre. Ele chamou Jesus de quê? Então ele era um falso. Ele era o quê? Porque ele tinha acabado de pensar a maldade, e agora ele chama Jesus de quê? Ele era um falso. Mas assim é o fariseu, pessoal. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer Simão fariseu, porque o fariseu é falso mesmo, não é verdade? O fariseu, ele é hipócrita. O fariseu, ele tem um coração cheio de maldade, de dureza. O fariseu é assim mesmo. O fariseu, ele quer se mostrar. O fariseu, ele quer dizer: eu sou melhor. O fariseu, ele quer dizer assim: olha, eu sou melhor do que você. Este é um fariseu. O fariseu fala assim: eu sou o melhor filho de Deus do que você, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu dou o meu dízimo da hortelã, eu dou o meu dízimo do sei de quê, eu sou mais querido de Deus do que você. O fariseu fala isso. Mas o filho de Deus é humilde. O filho de Deus, ele não precisa falar para ninguém o que está fazendo o bem. O fariseu não, quando ele ajuda uma pessoa, ele fala: olha, eu ajudei aquela pessoa. É ou não é verdade? O filho de Deus não. Ele não deixa a sua mão esquerda ver o que a sua direita fez. Não é verdade? O fariseu olhou e disse: diz, mestre, fala, meu Senhor. E Jesus só de butucas nele. 41. Jesus disse: olha, Simão, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia quanto? Então tinha um homem lá que tinha 2 pessoas que devia a ele, um 500 e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, e quando Jesus falou assim, ele já se tocou, não é? Não tendo nenhum dos 2
como pagar, perdoou-lhe ambos. Aí vai a pergunta: qual deles, portanto, o amara mais? E respondeu-lhe Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. E replicou Jesus: julgaste? Olha para mim, pessoal. Quem era mais pecador ali? A mulher ou ele? Os dois eram pecadores, mas pelo fato dela ser uma prostituta, então o pecado dela era mais grosseiro, digamos assim. Mas diante de Deus não tem isso não, pessoal. Pecado é pecado. Amém? Para Deus é assim: olha, eu vim aqui para perdoar os seus pecados, mas para me perdoar os seus pecados você tem que se arrepender. Do pecadinho ou do pecadão? Eu estou aqui para te perdoar. Agora, se você não se converter, não se arrepender, tu vai para o inferno mesmo cometendo um pecadinho. Entendeu? Ah, Senhor, mas eu estou no inferno por causa de um pecadinho. Você não se arrependeu, você não se converteu, então vá para o inferno. Nossa, vá para o inferno. É pesado, né? Mas está escrito: ele veio para perdoar os pecados. O sujeito não se arrepende, como é que vai ser salvo então? No céu não vai entrar pecado, entra, gente? Não, de jeito nenhum, nem pecadinho e nem pecadão. Ele veio para perdoar, a pessoa não se arrepende, então já era. Mas, colocando aqui no sentido da comparação, um devia 500 e o outro devia quanto? E Jesus perguntou: você está vendo? Os dois não tinham como pagar. Então o credor chegou e disse: olha, chamou os dois: olha, você não me deve mais nada. Olha, e você também, você não me deve mais nada. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse aquele que tivesse a dívida de 500 denários, ou vamos colocar aqui 100 mil reais. Um tem uma dívida de 500 reais e o outro tem uma dívida de 100 mil reais. Esses dois estão devendo a mim. Vem cá, vocês dois aqui, vem vocês dois. Olha, você é maior, então você deve 100 mil. E você é menorzinho, você me deve 500. Olha, eu estou vendo que vocês não têm nenhuma condição de me pagar, vocês estão desempregados. Olha, eu vou fazer uma caridade. Você não me deve mais nada. E, poxa, 100 mil reais. Mas eu te perdoo também. Você não tem como me pagar, então você não me deve mais. Você ficou feliz? Hein? Está feliz não? Então me paga. Hein? Está feliz? E você está feliz? Obrigado, Senhor. Estou feliz, muito feliz com o Senhor. A tua felicidade parece que não está assim. Tu está feliz ou não está? Tô sim. Se você pudesse, você me carregava nos braços? Hein? Porque ele me devia quanto, gente? 100 mil. E 100 mil é 100 mil, né? Mas ele foi o quê? Perdoado. Então ele ficou muito mais feliz do que esse, sim ou não? Sim ou não? Ficou muito mais feliz do que esse. Então Jesus falando assim, olha, obrigado. Então, Simão, Simão, você também não é flor que se cheire. Você, Simão, você é orgulhoso. Você, Simão, você é um fariseu, mentiroso e falso. Essa mulher, eu expulsei 7 demônios que estavam na vida dela. Vai vendo a pessoa que vem na igreja só em busca das bênçãos, e aquela outra pessoa que vem na igreja porque ama Jesus. Vai vendo. Você, Simão, você me convidou para vir na sua casa e eu estou aqui. Quem sabe você quer alguma coisa de mim, eu estou aqui para te dar, não estou te negando. Mas se eu disser para você, Simão, que teve um dia que eu expulsei 7 demônios dessa mulher, e desde aquele dia aquela mulher ela não me larga o pé, ela está me servindo. Essa mulher, Simão, ela não para. Não, o bom está aqui, ó. Vamos ler que é melhor do que as minhas palavras. É melhor do que as minhas palavras. Vamos lá. Versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Acho que ele ficou tão tonto, tão atordoado, que ele falou: qual mulher?
essa daqui, que está chorando, vês essa mulher? Entrei em tua casa, Simão. Eu entrei na tua casa e não me deste o quê? Água para os pés. Jesus disse assim: olha, eu estou andando em Jerusalém para cima e para baixo, os meus pés estão cheios de calo, porque o costume, gente, em Israel é assim. Na antiguidade tinha os animais, mas não era todo mundo que tinha um jumento, ou um cavalo, ou um camelo para andar. Então andava milhas e milhas, o quê? A pé. E quando chegava, a pessoa que recebesse aquela pessoa, ela trazia um vaso com água e lavava os pés daquele viajante. E Jesus não subia para cima e para baixo assim, pregando? Desculpa a redundância, tá? E ele chegou ali, olha, eu cheguei na sua casa, né? E não me deste água para os pés. Esta, porém, mostrando a mulher, regou os meus pés com o quê? Está vendo? Ela enxugou com seus cabelos. Não me deste o beijo. Ela, entretanto, desde que entrei nesta casa, ela não cessa de beijar o quê? Os meus pés. Os judeus têm a prática de cumprimentar beijando no rosto, inclusive os homens. Mas ela não cessa de beijar o quê? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Olha só, esse bálsamo, esse perfume, este óleo, tinha o óleo e o bálsamo. O óleo e o bálsamo. Gente, eu quero que você preste atenção. A mulher prostituta, ela quer andar toda linda, né? Sem defeito nenhum, para que o homem, a pessoa que for se prostituir, pecar contra Deus, né, ter o vício de voltar de novo. Quantos perfumes preciosos ela tinha? Ela tinha. Tinha ou não tinha? Quanto a quantidade de vidros de óleo que ela tinha para molhar o seu corpo? Ela tinha. Tinha ou não tinha? Mas os demônios haviam saído dela. Ela estava o quê? Livre. Mas estava lá aquele monte de perfume precioso. Mas estava lá aquele bálsamo precioso, cheiroso. Ela disse: eu vou usar esse perfume agora para outra coisa. Quando a pessoa se converte, pessoal, ela tem que agir assim também. Porque aquilo que Deus santificou, não existe mais impureza. Diga glória a Deus. Se a pessoa se converteu, então Deus santificou. Santificou. Essa mulher, ela trouxe aquele bálsamo, aquele óleo que ela usava. E ela disse: isso aqui é precioso e agora eu vou ofertar para o meu Deus. Bispo, o senhor está querendo dizer o quê? É isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando eu estava na África, eu estava na igreja uma vez, e chegou um sujeito. Ele falou assim: ora por mim, porque eu sou um traficante, e eu vim aqui na igreja para orar por mim, porque eu estou ameaçado de morte. Está vindo 2 homens me matar, de outro país. Eu quero que ore por mim, eu não quero morrer. Eu falei: você entrega a sua vida para Jesus? Eu entrego. Mas tu entrega mesmo? Tu vai voltar mais para a vida? Não, não quero. Então dobra o joelho. Eu orei por ele. Ele entregou a vida para Jesus. Uma semana depois ele volta. E ele diz: bispo, eu estou feliz porque eu aceitei Jesus naquele dia. E quando eu saí daqui, o meu telefone tocou. E disse: olha, fique em paz, porque os 2 homens que estavam vindo te matar sofreram um acidente e morreram. Você não vai, fica em paz, tu não vai morrer mais. Aí eu falei: tá vendo? Jesus te livrou. Aí ele foi e falou assim: só que a polícia, ela prendeu um caminhão que eu tive por fruto do... O que eu faço? Aí eu falei: aí você resolve. Se você conseguir de volta, dá para a obra de Deus, que a obra de Deus está precisando.
Eu falei assim mesmo. Mas dá para Deus, porque aquilo que o Senhor santificou está abençoado. Amém, gente? Agora, se você vai continuar com a vida errada, aí o problema é teu. Essa mulher, ela pegou o bálsamo que ela usava de prostituta. E não vem me criticar não, porque está na Bíblia, viu, gente? Eu não vou nem falar, eu vou ler. Eu não vou falar para dizer esse bispo é doido mesmo. Lê a Bíblia, entenda, leia e entenda. Está aqui, ó. Capítulo 8. Aí na mesma página, capítulo 8. Veja o negócio. Para dizer que eu não estou mentindo. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12, os discípulos, iam com ele. E também, lê comigo, gente, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Como era o nome da mulher? Uma chamava Maria e a outra chamava Maria Madalena, da qual saíra quantos demônios? Está aqui, ó, 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Agora leia comigo. E muitas outras, as quais, lê, gente, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Está na Bíblia ou não está? Então não me critique, viu? Não seja fariseu. Então, olha, a Maria Madalena se converteu, a Joana também, a Susana também. Quantas prostitutas não se converteram, meu Deus do céu? Diga glória a Deus. E aqui está dizendo que elas prestavam assistência com bens. Então tinha prostituta que tinha fazenda, então tinha prostituta que tinha casa, tinha empresa, tinha não sei o quê. Se prostituía porque o demônio fazia se prostituir mesmo. Não precisava disso. Mas elas ajudavam a obra de Deus. Depois de se converter. Depois de quê? Elas prestavam assistência. Eu estou lendo na Bíblia, gente. Não vem me julgar. Não vem apontar o dedo para me julgar, porque está na palavra. Tá ou não está, gente? Elas se converteram, largaram a vida errada e disse: olha, nós não vamos deixar mais Jesus. E vamos ajudar o ministério dele. Ele está precisando de comida? Vamos levar comida para ele. Ele está precisando de água? Vamos levar. Os pés dele estão feridos. Vamos ungir. Elas queriam estar servindo, mas a vida errada elas largaram. Diga glória a Deus. E aí um fariseu daquele, chamado Simão, um fariseu que se julgava ser melhor. O fariseu é assim. O fariseu só sabe julgar. O fariseu só sabe dizer assim: eu sou melhor. Eu estou na igreja, eu dou o meu dízimo e esse que nem dá. Eu dou a minha oferta e esse que nem dá. Ah, é? Você também tem culpa. Se a pessoa que não dá o dízimo, ela tem culpa, e o que se mostra, o que se exalta, o que é fariseu também tem. Porque você não precisa mostrar, você tem que fazer, mas não se exaltar. Quem está entendendo? Então Jesus disse: Simão, você está vendo? Os 2 homens foram perdoados. E você julgou bem, o que ficou mais feliz é o que devia mais. Mas essa mulher, eu perdoei os pecados dela. Eu expulsei 7 demônios que estavam na vida dela. Ela começou a evangelizar as outras amigas e conseguiu trazer a Joana, conseguiu trazer a Susana, conseguiu trazer a outra Maria, e todas elas se converteram. E aí, o seu fariseu: eu cheguei na tua casa, você não ungiu os meus pés, não me cumprimentou com um beijo, não ungiu a minha cabeça, e essa mulher, ela está chorando aqui os meus pés. Ela derramou o perfume valioso nos meus pés, ela me ungiu. Você fez isso, seu fariseu? Jesus perguntou. Acho que tomava num queixo, ele ficou tonto, não ficou? Olha, para concluir, versículo 47, lê comigo por favor, gente. 47 do capítulo 7.
Por isso, diga, por isso te digo. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Perdoados lhes são os seus muitos. Não era pouco pecado não, né, gente? Era muito? Meu Deus. Perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco também o quê? Então disse a mulher: perdoados os teus pecados, mulher. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: tem fariseu em tudo que é lado, né? Tudo que é lugar. Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: não interessa, mulher, o que eles estão falando, a tua fé. Diga glória a Deus, e glorifica a Deus por essa palavra. É isso mesmo. Abra a tua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20. Vira lá. João capítulo 20. Se tiver fariseu no nosso meio, aqui, olhando para mim ou baixando a cabeça, é bom você se converter, meu filho. Porque se você não se converter, a coisa vai ficar feia para o seu lado. É bom você pedir um novo coração a Deus. Porque não é que Jesus te rejeita, porque quando o fariseu convidou Jesus para ir comer na casa dele, Jesus foi. Foi ou não foi? Foi. E ele foi ali para salvar ele. Ele foi ali para o testemunhar que aquela mulher havia mudado de vida, se libertado. Mas Jesus mostrou para ele: olha, você é uma pessoa do bem, ô Simão, mas uma coisa te falta, você precisa se converter. Você é uma pessoa boa, mas você precisa se converter. Foi essa a palavra. E o que eu vou ler aqui agora, no João capítulo 20, para provar, isso depois de tanto tempo, de tantos meses, de tanto tempo, isso para provar que Maria Madalena, ela não fez aquilo apenas um dia, ela não fez aquilo apenas uma semana, mas ela fazia aquilo continuamente e até o fim. Diga, até o fim. Você tem que vir na igreja só atrás das bênçãos, gente? Diga, eu tenho que ir até o fim. Fala aí, gente, eu tenho que ir até o fim. O que significa ir até o fim? Até Jesus você tem que estar na igreja. Se o bispo, eu vou começar uma campanha, você vai estar firme na campanha para alcançar a bênção, glória a Deus, mas a campanha vai acabar. E se a campanha acabar, você vai sair da igreja? Não, você tem que ir até o fim. E eu vou provar para você mais uma vez, que Maria Madalena, ela foi até o fim. Está aqui, lê para você ver. Capítulo 20. Será que vai dar tempo? Posso ler, gente? No primeiro dia da semana, Maria Madalena, isso depois de um bom tempo, gente. Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha sido sepultado. Veja o que aconteceu. Isso depois de muito tempo. E ela ficou firme. Depois que, no primeiro dia da semana, domingo, foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida do lugar. Então correu e foi ter com Simão Pedro, isso aqui era outro, Simão Pedro, e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Ela disse. Saiu, pois, Pedro ao outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Viram o quê? E o corpo? Todavia não encontrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu o quê? E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que eles tinham amarrado, depois que lavaram o corpo de Jesus, tiraram da cruz,
não estava entre os lençóis, mas debaixo num lugar à parte, ali pertinho. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa, foram embora. Ok, olha como é que vai mudar a coisa agora. Jesus aparece a quem, gente? De novo, Jesus aparece a quem, gente? Aquela mulher prostituta que se libertou, ela se converteu, gente. O demônio saiu da vida dela. Ela não largou o pé de Jesus. Vamos lá. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do quê? Chorando. Enquanto chorava, abaixou-se os olhos para dentro do túmulo e viu 2 anjos. Ela viu o quê? 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, ela, tadinha, ela não sabia o que aconteceu. Voltou-se para trás, tendo isso, voltou-se para trás e viu quem? Ela viu Jesus. Ela viu Jesus, gente. E viu quem? Gente, é uma emoção muito grande, sabia? Jesus poderia ter aparecido primeiro a mãe dele, a Pedro, a João, mas Jesus aparece a quem? A Maria Madalena. Tendo dito isso, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu. E não reconheceu que era. Estava emocionada, né? Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que chora? Fez a mesma pergunta que o anjo fez. A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, aquele homem, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Mas ela estava falando, era com ele. E disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, e disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Ela reconheceu que era quem? A voz mansa e que chamou pelo nome dela. Ela respondeu: mestre. Respondeu Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e o vosso Pai. Perdão, gente. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor. Diga glória a Deus. E contava que ele lhe dissera estas. Ela disse: olha, e ele me falou isso, isso e isso. Gente, é forte ou não é, pessoal? Mas o povo gosta de julgar, não é? Mas o povo gosta de julgar. Essa mulher, Maria Madalena, quando se converteu, ela passou a ser uma mulher convertida de verdade. Quem olhava para ela não via mais aquela mulher, não é? Que era o símbolo do sexo, o símbolo da prostituição, o símbolo do prazer sexual. Agora olhava para ela e via ela: poxa, essa mulher mudou, transformou-se, e ela agora é crente. Olha que maravilha, pessoal. Mas o povo gosta de quê? Mas o povo gosta de apontar, gosta de julgar. E essa mesma pessoa que gosta de apontar e de julgar, ela mesmo não é convertida. Sim ou não? É.
Porque só quem pode julgar é quem, pessoal? É Deus. E quando Jesus disse, e olha que quando Jesus disse para ela, mulher, perdoados estão os teus pecados. E olha que quando ele falou isso lá na casa de Simão, ele não tinha morrido ainda, viu? Ele não tinha morrido ainda. Lá na casa de Simão, Jesus olhou, tá vendo? Porque ela fez isso, eu expulsei os demônios dela, e não é que ela se converteu mesmo? Como é que ela entrou aqui? Você conhece ela? No mínimo, também você conhece, né? Pois é, então olha o que ela está fazendo. Ela chora, ela derrama o perfume, ela unge com óleo, e ela diz, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu estou aqui me arrependendo dos meus pecados, Senhor, eu vou te servir, onde o Senhor for eu estarei, eu te amo, Senhor. E ainda tem mais, nós passamos por cima aqui. Ela foi ver Jesus no túmulo, mas lá quando Jesus estava na cruz, tinha lá 3 Maria, e uma delas era quem? Uma era Maria, mãe de Jesus, outra era a tia, e a outra Maria era ela. Quer dizer, eu repito, Maria Madalena, quando se converteu, ela seguiu Jesus até o fim. Você tem que seguir Jesus até o fim, minha gente. Não vem para a igreja, hoje o bispo vai orar pela cura. Vou sim. Aí depois que você for curado, não vai vir mais na igreja? Como é que é isso? Amanhã, segunda-feira, o bispo vai orar pela prosperidade. Sim, e o meu Deus vai prosperar. Mas depois que você conseguir pagar a dívida e receber aquele dinheiro e prosperar e não sei o que, você ainda vai conseguir seguir Jesus ou já conseguiu o que queria? Como é que é isso? O ensinamento é esse, minha gente. Você também tem que imitar essa mulher. Você tem que seguir Jesus. Você tem que ver, quando Maria viu que os pés de Jesus estavam feridos, e viu que aquele homem orgulhoso chamado Simão, senta aí, Jesus, esse lugar aqui é o seu. E ela só vendo, e ela foi por trás da mesa, se abaixou e lavou os pés. Ela fez o que Simão não fez. Você está vendo, pessoal? Então não precisa Jesus pedir, você sabe a necessidade. Ela logo correu e foi evangelizar as outras companheiras e diz, olha Susana, vamos lá, larga essa vida. Eu conheci um homem que mudou a minha vida. Eu conheci o homem que mudou, eu estou feliz. Eu não sou mais uma mulher perdida. Eu sou uma mulher agora nova, porque o Senhor me restaurou. Onde abundou o pecado, onde o pecado havia destruído, superabundou a glória de Deus. Viu? Foi isso que Jesus fez. E eu vou orar por você, fica de pé agora, gente. Não me julgue, eu vou falar mais uma vez, não me julgue, por eu ter dito essa palavra, que Maria Madalena e as companheiras que se converteram, elas apoiaram a obra de Jesus, a obra de Deus, com o que elas tinham. E Jesus não disse não. Quem está me entendendo? Pois é. Jesus só não vai aceitar se você continuar. Lembra da outra pecadora? Jesus disse, mulher, cadê os teus acusadores? Todo mundo estava com a pedra na mão, não estava? Isso aí já é outra. Cadê os teus acusadores? Só quem podia dar uma pedrada na cabeça dela era ele, porque só ele não tinha o quê? Não é verdade? E ela esperava receber uma pedrada de Jesus. Ela esperava, porque ela sabia que Jesus não tinha pecado. Ela disse, olha, se ele me der uma pedrada, eu vou aceitar, porque é o costume, a mulher pecadora, quer dizer, a mulher pega em adultério, a mulher pega, naquele caso, aquela mulher tinha um marido, e ela estava traindo o marido, e ela foi pega. E a lei lá dizia que a mulher que traísse o marido fosse pega em flagrante, ela deveria morrer sendo apedrejada. E aquela mulher coitada estava lá. Sem a outra, tá? E Jesus disse, tá bom, então quem não tem pecado, atira a primeira. Todo mundo soltou e foi embora. Mas ela esperava receber uma de Jesus. E Jesus disse, olha mulher,
eu também não te perdoo, não te condeno. Porque todo mundo foi embora, né? Cadê os teus acusadores? Foram embora? Eu também não te condeno. Eles não te condenaram, eu te dou o perdão. Mas uma coisa eu te digo: vai e não. Está bem claro isso. Tá ou não dá? Pois é. E agora, vindo para outra Maria, Maria Madalena, ela não pecou mais mesmo.